Primeiramente... Not bom dia. Not bom dia, boa tarde. Então, pessoal, estamos oficialmente fora da quarentena na Alemanha. Vamos conhecer um pouquinho da cidade de Stralsund. Don't stop, turn off the lights. Nauseous when I wake up. Don't quit, I fell for you. Se você não tá sabendo o que eu tô falando de quarentena, Alemanha, como é que eu vim parar aqui? Como que eu consegui entrar do Brasil na Alemanha? Aí vocês vão precisar assistir os episódios anteriores. Porque nesse a gente vai apresentar a cidadezinha onde ficamos isolados durante esse período e onde estamos trabalhando com a nossa empresa. Então vamos lá conhecer um pouquinho de Stralsund, essa cidade que é patrimônio mundial. Tem uma arquitetura medieval e gótica e fica no norte da Alemanha, que eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca ouviu falar. A cidade ela tem diferentes estilos arquitetônicos. Por exemplo, vocês conseguem ver a diferença dessa arquitetura aqui, desse prédio com os tijolos expostos vermelho para essa arquitetura aqui? Olha só, você percebe os tijolos expostos, as janelas arredondadas, é uma arquitetura bem diferente, por exemplo, dessas, onde as janelas são quadradas, a parede lisa. Isso é algo super bacana de Stralsund. Ao longo dos séculos misturaram diferentes estilos arquitetônicos, com destaque para a arquitetura gótica e medieval. O centro histórico, ele felizmente foi bem preservado, mesmo com tanta guerra e tanta coisa que aconteceu aqui na cidade. E isso levou com que essa área fosse declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Um fato curioso aqui da cidade que a gente já percebeu nos primeiros dias que a gente chegou, porque a gente foi liberado de isolamento já tem alguns dias aqui, né? A gente vem mostrando nos stories do Insta em tempo real. Vocês têm que me acompanhar lá nos stories pra gente interagir um pouco mais e vocês verem o que a gente está fazendo nos momentos que a gente não está gravando. A gente mostra lá no Insta. E a gente acha que a cidade não recebe muitos estrangeiros, porque a gente não encontrou nenhum lugar para fazer conversão de dinheiro, é moeda, comprar euro. A gente andou, perguntou, fomos em alguns bancos, os bancos só trocam para cliente, então isso nos chamou a atenção. A cidade pequena, 60, 70 mil habitantes, que pelo que a gente percebeu, a maioria dos turistas são alemães ou de países vizinhos daqui da Europa. Outra curiosidade é que a gente percebeu pouca gente fala inglês para os padrões da Alemanha, né? A gente já visitou em grandes cidades turísticas, Alemã, Berlim e tal, é mais fácil encontrar falantes de inglês. Aqui quase ninguém. Algumas pessoas arranham, conseguem ajudar em alguma informação básica, mas foi difícil encontrar locais que falassem inglês. Tudo isso torna a experiência muito gostosa de estar aqui. Você está numa cidade autêntica alemã, com poucos turistas estrangeiros, ainda mais agora, né, por conta da situação que a gente vive, tem pouca gente viajando pela Europa, especialmente pessoas de fora da Europa, então está bem tranquilo. Inclusive aproveito e já respondo uma pergunta que eu tenho certeza que vão colocar nos comentários: cadê a máscara? Não precisa mais aqui na Alemanha em local aberto. Eles fizeram um bom trabalho em conter a terceira onda, a vacinação avançou e algumas regras, muitas regras já foram afrouxadas. Ainda existe muito controle, tá? A gente tem que colocar o nosso nome, endereço e telefone quando a gente quiser tomar um café num local, um restaurante e tal. Isso ainda tem, para que eles possam rastrear as pessoas caso haja algum surto. Mas não precisa mais usar máscara na rua, apenas em locais fechados. Alguns restaurantes e cafés e bares, eles vão te pedir também um comprovante de vacina, que você já se vacinou ou que fez um teste da Covid recente, para poder sentar dentro do estabelecimento. Então, como não é o nosso caso ainda, nossa empresa está organizando essa parte ainda da questão da vacina, a gente só pode sentar do lado de fora dos cafés, dos bares, dos restaurantes. Com todas essas regras, mesmo com o afrouxamento, o número de infecções aqui continua alto ainda, mais por conta da vacinação. O número de fatalidades está caindo bastante e com isso a gente aqui já vai voltando à normalidade. Eu, por exemplo, acho muito estranho andar pela rua sem máscara. Estou achando muito estranho. Depois de um ano e pouco no Brasil, você vai na padaria da esquina, tem que colocar máscara e de repente aqui você pode andar pela rua sem máscara. Estou achando uma experiência muito esquisita ainda, estou me acostumando com isso ainda. Andando aqui pelo centrão já histórico, a gente tem alguns prédios bem antigos, como vocês podem ver. Olha só que interessante esse. Olha a torre ali. E aqui uma rua comercial, uma das ruas mais importantes. Essa rua, ela praticamente conecta uma praça que tem lá subturística com uma igreja muito alta que a gente vai depois subir na torre para mostrar para vocês. E para cá é uma outra praça extremamente turística também, que é onde a gente vai lá agora.
Essa rua aqui que a gente está andando é bem comercial. Quando a gente veio aqui alguns dias atrás, ao longo da semana a gente veio aqui, mostramos no Insta inclusive, bem mais movimentada, com as lojas abertas e tal. Hoje, domingo, a gente está gravando isso totalmente fechado. Então daí você tira como a cidade não é muito turística, ao ponto de fechar o centro nos domingos. E agora temos uma convidada aqui no nosso passeio e no nosso vídeo. Ioana! Ioana é da Romênia, trabalha já nos cruzeiros há muitos anos e é a minha chefe a bordo. Então ela é Front Office Manager, chefe do departamento, e também chegou aqui uma semana antes que a gente, já passou pela quarentena e faz parte do time que vai inaugurar o Crystal Endeavor. Animada? Galera, tudo bem? Ah, e aí, esqueci de mencionar esse detalhe. Vamos Fala lá. Português. Aprendeu português nos cruzeiros fazendo a temporada brasileira, né? Yolanda Exatamente. Português. Exatamente. Excited for Crystal Endeavor? Very excited. It's a lot to do, but of course we are the best, so we'll do it. We'll make it happen. Para comer, vamos de Suthai, que é um bistro barra sushi barra tailandês. A gente vai experimentar comida hoje. Antes que vocês digam, por que a gente não vai experimentar comida alemã? Gente, comida alemã é salsicha e molho. A gente vai tentar depois encontrar algum lugar, mas a culinária, pelo menos nas áreas populares, turísticas que a gente conhece, a culinária alemã não é como um lugar tão especial assim como o Brasil. Então, se alguém tiver alguma ideia de alguma comida que a gente consiga comer aqui em Stralsund, escreve nos comentários que a gente grava pro próximo episódio. Options. Oh my god, there's so many options. Vamos de sushi hoje. German sushi. German sushi feito por um tailandês, eu acho. Meio uma mistura. Caso vocês queiram vir, esse local fica quase em frente ao Stralsund Museum, é o museu daqui da cidade. E tem a opção aqui no menu japonês, chinês e tailandês. Então é uma mistura interessante aqui de comida asiática disponível para vocês. Mas calma, antes vamos ver se é bom primeiro. Aí sim vocês vêm, né? Vamos ver. Diga para vocês, se vocês vão viajar para algum país que muita gente não fala inglês ou que os menus não estão em inglês, vocês têm que baixar o aplicativo Google Translate. E aí você baixa a língua caso você vai ficar offline, né? Você pode fazer o download da língua que você vai estar. No nosso caso, a gente baixou a língua alemã. Então, ele tem uma funcionalidade que você aponta o celular para o menu, para o sinal, para o papel, a carta, qualquer texto, ele traduz automaticamente na sua tela. Funciona muito bem, é de graça, você tem que ter o aplicativo antes e a língua já baixada, caso você vai estar offline no seu passeio. Need support things, you know. Vamos ver se eu aprovo. So good. Sushi alemão, tailandês, japonês, tá tudo uma mistura aqui. Tá com saudade. Muito bom. O sushi tá aprovado. Approved your shrimp? My chef, so good. Eri foi com shrimp, aprovado o sushi, Iona. Muito bom. Muito bom. Vou mostrar pra vocês quanto foi a minha refeição. Eu pedi esse aqui, ó, esse set de abacate e pepino, deu 5,50 e esse aqui, ó, também 12,90 €. Pra vocês terem uma ideia, tá mais ou menos, o euro tá mais ou menos R$6. Inclusive, já completando a informação que aqui não recebe muitos estrangeiros, a gente não achou nenhum local para trocar moeda, muitos locais também não aceitam cartão, inclusive aqui nesse restaurante. A gente tem que sempre perguntar, porque em muitos restaurantes, cafés, bares, não aceita cartão nem de débito, então você tem que carregar um dinheirinho. Ou seja, é uma experiência bem autêntica alemã estar aqui nessa cidade, que quase não recebe estrangeiros, especialmente pela época que a gente está vivendo, claro, né? Mas mesmo em situação normal, porque não aceita cartão, não encontra um lugar para trocar dinheiro, poucas pessoas falam inglês fluente, está sendo bem legal visitar uma cidade que até alguns dias atrás eu não sabia nada a respeito. Eu espero que vocês gostem do conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui. Alguns dias depois de ter gravado isso, a gente voltou no restaurante para tentar jantar novamente e tivemos uma experiência bem negativa. Foi o dono que nos atendeu, muito mal-humorado, péssimo serviço, então eu retiro o que eu falei, não recomendo mais. Aproveito e já explico. O Museu Histórico estava na nossa lista de lugares para visitar, mas infelizmente, como dá para ver, está passando por reforma. Ele está conectado com um monastério e o Museu Oceanográfico. Parece que com um ticket só você consegue visitar o complexo todo. Estava muito interessado, mas não vai ser dessa vez. Se algum de vocês já vieram aqui em Stralsund e já visitaram o Museu Histórico, fala aqui nos comentários para a gente saber se vale a pena.
um pouquinho Number pra one? vocês aqui, ó. Rastals. A gente tá andando aqui, chegando próximo dessa praça aqui chamada Altermarkt. Então toda essa área aqui do centro da cidade é protegida pela Unesco. Nikolakirche é onde lá que a gente vai passar agora. Bem ali. Eles montaram aqui também no meio de uma das praças principais essa tenda gigante, onde eles fazem testes regulares de Covid. Isso aí, além de você poder, qualquer pessoa que está com suspeita e tal, já pode vir aqui na hora e fazer o teste, mas também ajuda porque em muitos lugares, como eu falei para vocês, precisa do teste para poder entrar, ou da vacina. Então você pode vir aqui, fazer o seu teste e com o papel você consegue entrar nos restaurantes, nas atrações, nos museus e tal. Olha que bacana a diferença de arquitetura, bem medieval essa aqui. E essas aqui, assim, bem bálticas, né? Ali também, ó, sobrou o restante daquela fachada ali medieval e os outros bálticos, muito especial. E aquele ali, se vocês notarem, ó, aquele ali tá até um pouco inclinado, assim, pra frente. Sobre clima, que vocês sempre me perguntam, eu estou gravando isso em junho, começo do verão, então a temperatura muito gostosa, anoitece muito tarde, agora por exemplo 8 da noite tem sol ainda bonito, pôr do sol, até umas 9 horas ainda tem sol, a temperatura nesse horário já está fresquinha, já caiu aí para uns 16, 17 graus, durante o dia chegou a fazer 22, 23, a maioria dos dias de sol, então é maravilhoso viajar nessa época do ano aqui na Europa, entre junho e setembro o clima geralmente é muito bom. Curiosidade aqui para vocês, assim que funcionam os ônibus aqui, ó, eles mostram ali o próximo que tá vindo, número 4, o horário, quanto tempo falta para chegar, ó, 4 minutos, tudo muito organizado, com os horários pro dia inteiro aqui, ó, o mapinha toda a cidade, as linhas, assim que funciona, numa cidadezinha de apenas 60 mil habitantes no interior da Alemanha, só para vocês verem como é que funciona o transporte público por aqui. Para que serve os impostos que os cidadãos pagam? Como a maioria das cidades medievais aqui na Europa, Stralsund também tinha uma muralha que cercava e que protegia a cidade, fortalezas e tal, e portões de entrada. Estamos aqui, ó, de frente para um deles que sobreviveu. Então aqui, ali tá o oceano, ali já a praia, é o começo do oceano, né, a saída para o mar ali. E aqui está a cidade antiga, a cidade medieval. Então tem aqui partes da muralha que sobraram ao redor, tá vendo? E tem esse portão que também sobreviveu ao tempo. E é interessante que do lado desse portão de entrada na cidade tem algumas casas, né? Na muralha em si, ela tem casas. São casas medievais também, que tem gente que vive até hoje. Eu tô vendo aqui as janelas, dá pra ver que são casas de famílias. Essas casas foram construídas séculos atrás, junto com a muralha de proteção da cidade. É impressionante essas coisas que você encontra. You went all the way like this, my God. Aí vai uma dica para vocês sobre um outro problema que encontramos aqui na Alemanha e já vale a informação para vocês. Internet. Aqui é fraquinha, gente, é fraca, e aqui na Alemanha, pelo que eu ouvi falar de brasileiros que moram por aqui, eles falaram que por os padrões europeus a internet na Alemanha é ruim. A Eri precisou comprar, por exemplo, um cartão, um SIM card aqui na Alemanha de uma empresa local e é muito limitado, é muito ruim, é muito lento, acaba logo. Enfim, você paga em euro e recebe um serviço de baixíssima qualidade. Ainda bem que eu trouxe o meu SIM card, o meu chip do Brasil. Por quê? Eu tenho o chip da Viagem Conectado, pessoal, que é de uma loja nos Estados Unidos chamada Yes Brasil, que fica em Orlando. Eles têm o chip de viagens para quando você vai sair do Brasil para a América do Norte, para a Europa. E eu trouxe o chip europeu. Simplesmente fantástico. Vem com 12 gigas de dados. A internet 4G de verdade, não é que nem a 4G da operadora local aqui que a Eri comprou, não é 4G de verdade. Você ainda tem o suporte em português, outra coisa legal, porque a Eri teve que ativar o chip dela falando com alemão, que não entendia inglês, então foi bem difícil. Eu não tive esses problemas, eu trouxe o meu chipzinho do Brasil, da Viagem Conectado, só fiz colocar no meu celular, apertei uns botõezinhos ali para seguir umas instruções e bum, meus 12 gigas para usar aqui o mês inteiro na Alemanha. Então verifique os planos, se você vai fazer uma viagem para Europa, para a América do Norte, incluindo os Estados Unidos, claro, vocês podem verificar qual plano se encaixa melhor para a sua viagem, de acordo com o tempo que você vai ficar, a quantidade de dados que você quer. Tem chip que é só dados, tem chip que é dados e voz. Então tem um link aqui embaixo, vou colocar na descrição e nos comentários, onde vocês podem conhecer os planos. E muitas vezes tem desconto rolando, aí vai o cupom Diogo10 para ganhar um desconto na sua compra do seu chip.
Olha, tô recomendando porque eu uso, funciona, é excelente, quantidade ilimitada de uso diário, não é que nem a internet aqui que quando você usa muito por dia cai a velocidade, não tem esse problema. Uma razão que os prédios desse lado de cá, nessa marina, canal, digamos assim, né? Esse aqui é um canal que ainda é navegável, né? São tão diferentes dos prédios na cidade antiga, é porque originalmente era separado mesmo. Você tinha o centro da cidade que era fortificado e você tinha esses canais que passavam por aqui, onde você podia chegar na parte do litoral, no porto, onde os navios eram construídos e partiam e tal. Por muito tempo foi assim, até 1873, Stralsund mantinha suas características de cidade fortificada, até que não houve mais necessidade, a maioria dos muros foram derrubados e agora é apenas uma cidade grande. Porém, você nota a diferença muito forte nos prédios que estão mais próximo do mar ali, onde são esses tijolos expostos, alguns estão bem se deteriorando até, alguns não foram restaurados, então você percebe uma diferença muito marcante dessa arquitetura para a arquitetura no centro, que é essas cores e essa arquitetura dos países bálticos. Tem comida local aqui, tem uma vista bonita, uma marina muito legal, então tem mais coisa legal que eu vou mostrar para vocês diretamente daqui de Stralsund amanhã. Primeiramente, bom dia aqui em Stralsund. Vamos ver mais um pouquinho da cidade hoje. Olha só essa área que linda, gente, para começar bem. Isso aqui é uma área que foi restaurada vários anos atrás, é conectada a um monastério aqui, fica próximo ao oceano, próximo à marina. E é muito espetacular. Essas casinhas parecem de conto de fadas, parece que a gente voltou no tempo ou entrou no mundo do Senhor dos Anéis. Original, olha que estava aqui já há séculos. Quando a gente entrou nessa área aqui que está restaurada e belíssima, um morador local deixou a gente conhecer o apartamento dele, e super simpático, fala bem inglês. O melhor amigo dele, ele disse que é de Niterói. E aqui fora, dá para ver que trabalho incrível que fizeram de restauração. Agora, o que eu não imaginava é que o alemão ia deixar a gente conhecer o apartamento dele para ver como que é dentro. Olha só. E aí ele aconselhou a gente subir agora para aproveitar a vista daqui de cima. Como é um pouco cedo de manhã, a gente tem que falar baixinho. Aí eu perguntei para eles, então, como que era isso aqui e tal, que a gente viu que foi construído nos anos 1600. Ele não ficou muito à vontade de falar na câmera, então eu gostaria de ter entrevistado para vocês, mas o que ele explicou é que aqui era um monastério secular, então era para pessoas de baixa renda, idosos, pessoas com problemas de saúde, então eles pagavam um valor simbólico para ficar aqui. Então, apesar de ser um monastério, não era só para monges. E com o tempo foi abandonado, com muitas guerras e tal, muitas coisas que aconteceram, foi abandonado, e nos anos 1900 eles restauraram. Então hoje as pessoas alugam alguns apartamentos aqui, tem também algumas casas privadas ali, mas isso aqui hoje pertence à cidade e as pessoas alugam. Esses apartamentos foram preservados e restaurados, e hoje a população local vive aqui. Olha só que interessante, com tanta guerra, tanta coisa que aconteceu aqui entre Suécia, Prússia, Dinamarca, eles preservaram uma bola de canhão. Isso aqui estava realmente em ruínas e eles, durante a restauração, encontraram essa bola de canhão e deixaram aqui. Mas hoje é um oásis de paz, bem do ladinho da cidade. Time for latte! Olha só que lindo! Esse café que a gente encontrou aqui, eles fazem um latte delicioso. Custa, se eu não me engano, R$3,90, mas é grandão, feito na hora, fresquinho. É muito bom, a gente já comeu aqui antes. É um repouso de energias antes de continuar o passeio. Como vocês já perceberam, Stralsund tem uma história de muitos séculos. E existiam essas muralhas que protegiam a cidade, com algumas fortalezas e centros de fortificação. Isso desde o século XIII. Depois a cidade mudou de propriedade, digamos assim, mudou de mãos. Aqui já foi Dinamarca, Suécia, Prússia, Rússia, depois também, até que eventualmente, claro, virou Alemanha. E aí por volta dos anos 1800 já não existia mais a necessidade de ter essas muralhas e boa parte delas foram derrubadas, e hoje você tem que procurar um pouquinho mais para encontrar alguns trechos da muralha. Esse terraço aqui onde a gente subiu agora dá uma ótima sensação de como era. A gente está em cima do que eram os restos de uma muralha. Claro que agora é um terraço muito bonitinho, turístico, com mesas, com restaurantes, com tudo. Mas aqui dá uma ótima ideia de como funcionava e a vista que os soldados tinham para proteger a cidade de ataques vindo do mar
e por terra. E aqui ainda tem uma ótima vista do aquário da cidade, que é aquele prédio moderno ali. Ó, daqui dá para ver os restos da muralha ainda, seções que ficaram, que servia para proteger a cidade. Já vimos a cidade antiga, já vimos a parte do oceano, a marina. O que mais tem para ver aqui na cidade? Bom, aqui tem um dos edifícios que já foi um dos mais altos do mundo. Mas antes de levar vocês lá, alguns recadinhos rápidos. Primeiro, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa um curtido aqui no vídeo. Não custa nada para você e apoia muito o trabalho que a gente faz aqui. E claro, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho abaixo para não perder os próximos episódios. Daqui da Alemanha, se tudo der certo, a gente vai para Islândia, Escócia, Inglaterra, França, Portugal. Tem muito mais para mostrar para vocês nos próximos meses. Porém, como esse sistema de notificação aqui do YouTube não é infalível, eu também tenho um canal no Telegram, o Cruzeiros e Destinos, onde você pode receber por lá toda vez que sair vídeos novos aqui no canal. O link está na descrição aqui abaixo, ou você pode digitar também Cruzeiros e Destinos. Recados dados, vamos continuar o nosso passeio. Aproveitar para responder também algumas perguntas que chegaram nos vídeos do nosso isolamento. Os 7 dias que a gente passou de quarentena aqui, a gente registrou todos os dias e vocês deixaram alguns comentários, algumas perguntas interessantes. Primeiro, quanto custou o hotel que a gente ficou? Não sei, porque foi a empresa que pagou. Todo o custo da gente aqui de alimentação, as 3 refeições básicas, a acomodação, está sendo gerenciado pela empresa. Eu não recomendo o hotel, porém, o hotel se chama Baltic e o serviço é ruim, a limpeza é ruim, a internet é péssima, a gente quase não conseguiu usar esses dias, tem que ficar saindo no corredor para pegar um sinal melhor, tem horário do dia que não funciona quando o hotel está muito cheio, enfim, a internet é péssima. Supostamente o hotel era para ser bom, 4 estrelas, né? Na Alemanha, quando eu vi assim, nossa, a empresa tá caprichando, né? Mas na verdade o hotel é péssimo, não é culpa da minha empresa, claro, não tinha como saber, mas eu não recomendo para a sua viagem. Também perguntaram se nós já estamos sendo pagos por esse período aqui de isolamento aqui na Alemanha, e sim, já o contrato já começou, ainda que esse começo é mais tranquilo, né? Porque a gente tem muito treinamento para fazer, muita papelada, é um produto novo que nós vamos lançar, então tem muita coisa diferente dos navios anteriores, então a gente tem muita preparação e treinamento, mas oficialmente já estamos trabalhando e já estamos recebendo. E também perguntaram sobre o período de quarentena, por que 7 dias e não 14, como fala no site da imigração alemã? Eu vi aquilo também, mas aquilo ali depende do formato da sua viagem. Tipo, se você está indo para casa, aí você tem que ficar 14 dias isolados em casa e pronto, né? Depois disso você está liberado, se não tiver nenhum sintoma e tal. No nosso caso, nós viemos a trabalho e ficamos 7 dias isolados e no 7º fizemos o teste da Covid. E deu negativo. Aí sim as autoridades liberaram. Nós fizemos o teste para ser liberado. Se você vai ficar em casa, aí possivelmente são 14 dias. Tá explicado? Então, continuamos nossa caminhada. Eric vai fazer as gravações de drone hoje. Olha só, ela tá aprendendo a voar aqui. Tô ensinando para ela. Vai, Eric, decora com o menininho. Very good! Oh my god! Don't stop, turn off the lights. Nauseous when I wake up. Don't quit, I fell for you. Don't break it into. Essa é a igreja de Santa Maria. Aqui, ó, The Church of St. Mary. E por muitos anos ela teve um recorde mundial. Será que vocês adivinham qual será o recorde que essa igreja teve? Por muito tempo perdeu esse recorde. Mas qual será que era, hein? Escreve nos comentários antes de eu chegar lá. Porque agora só tem um problema. Música triste agora. Por quê? Está fechada. Olha só. Fechou mais cedo, ou pelo menos mais cedo do que o horário divulgado online. O horário que a gente viu é que eles fechavam 5h30, mas fecharam antes das 5. A gente estava passeando por aqui, tranquilo, saíram alguns turistas e fecharam a porta. Eu fiquei olhando, gente, o que aconteceu? Então, aparentemente mudaram o horário, não sei, e na internet ainda não está atualizado, mas o horário agora é às 5 horas. Mas não tem problema, porque alguns dias atrás a Eri veio aqui e gravou umas imagens muito bonitas lá de cima, olha só. A igreja de Santa Maria é uma igreja luterana e foi construída antes de 1298. Não tem uma data exata, o registro não é muito preciso, mas estamos falando de mais de 700 anos. É um exemplo da arquitetura gótica na Alemanha e por quase 100 anos
foi o maior edifício do mundo por volta dos anos 1500 a 1600. Mas aí você se pergunta, por que ela foi construída nos anos 1200 e só nos anos 1500 que foi a maior do mundo? Isso porque a igreja passou por muitas reformas, destruições parciais, a torre caiu, aí quando reconstruíram maior ainda, e assim a igreja teve por quase 100 anos esse título, esse recorde mundial de ser o maior prédio do mundo. Para entrar a gente paga apenas 5 euros, sendo que para tripulantes fica apenas 2 euros. Então essa é uma dica aí para os tripulantes que estão me assistindo. Em muitas atrações ao redor do mundo a gente ganha desconto, a gente paga meia entrada. Você basta mostrar a sua identificação do navio. E com essas imagens espetaculares dessa cidadezinha alemã, a gente encerra o episódio de hoje. Se vocês gostaram, deixa o joinha aqui no canal e se inscreve para não perder os próximos vídeos aqui pela Europa de navio ou mochilando, como que a gente conseguir viajar, a gente vai compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio aqui na Alemanha e a gente se vê no próximo de algum outro país. Vamos celebrar esse mundão?